Olá, quinta-feira, 12 de junho de 2025, começando aqui a nossa terceira edição do dia. Hoje, a gente mergulha nas fontes que apontam para Los Angeles. A cidade virou, assim, um palco central de tensão, né? Exato, um ponto bem quente. Estamos falando daquela intensificação da repressão a imigrantes, durante o governo Trump, e a resistência forte que surgiu por lá. É uma dinâmica bem complexa, sabe? Envolvendo militarização, ações do governo, resposta das comunidades. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o que exatamente, acendeu o pavio para tudo isso começar? O que as fontes indicam como estopim? Pelo que a gente levantou, foram operações do ICE, o Serviço de Imigração. Algumas delas consideradas bem violentas, prisões que muita gente viu como arbitrárias. Sim, é isso que os relatos apontam. E isso, claro, não ficou sem resposta. Coletivos, ativistas, até famílias inteiras indo pra rua, protestando. E a reação do governo federal? Bom, ela veio, e veio pesada. A gente viu uma militarização bem clara da cidade. Teve a decisão de federalizar a Guarda Nacional, o que significa colocar sob comando direto de Washington, Certo. E aí, o ponto que gerou talvez mais polêmica. Enviaram fuzileiros navais, os Marines, para atuar em solo americano, em segurança interna. Isso. Isso é bem raro. Fuzileiros navais, dentro dos Estados Unidos, para lidar com civis. Nossa! Quais foram as críticas, imagino? Que muitas. Muitas, exato. É muito incomum e levantou várias sobrancelhas, como se diz. Juristas importantes, tipo a Rachel Van Lanniken, que, aliás, já foi assessora jurídica militar. Ah, interessante. Ela entende do riscado, então. Pois é. Ela apontou o problema central. Fuzileiros são treinados para combate internacional. Eles não têm o preparo para lidar com civis, com manifestações, essas coisas de policiamento doméstico. Mesmo o que dissessem que o armamento estava descarregado, só a imagem, sabe? Tropas de combate na rua, cria um clima muito tenso, muito explosivo. Sim. A simbologia é fortíssima. É quase como tratar uma parte da sua população como inimiga, E essa mesma jurista, Van Lanningham, fez uma comparação histórica que deu o que falar. A última vez que um presidente passou por cima de um governador para mandar tropas federais assim foi lá em 65, em Selma, no Alabama. Na Marcha pelos Direitos Civis, lembro. Isso. Só que lá, a justificativa era proteger os manifestantes. Agora a percepção geral foi de repressão mesmo, direta. Uma inversão total de propósito, então. Exato. Por isso a crítica de que estavam atropelando a autonomia local, criando uma lógica de quase uma guerra interna. E para dar uma ideia da escala disso tudo, algumas análises que a gente viu nas fontes indicam que o número de tropas federais que foram para cidades americanas chegou a superar os contingentes que estavam no Iraque ou na Síria. Peraí, mais tropas federais em cidades americanas do que em zonas de guerra como Iraque e Síria? É o que algumas fontes apontam. Assustador, Da dimensão do nível da mobilização federal. Com certeza. E o curioso que as fontes também mostram é como essa demonstração toda de força, não intimidou todo mundo como talvez eles esperassem. Nas ruas, a coisa era mais misturada. Tinha confronto, claro, gás lacrimogênio, aquelas imagens fortes que alimentam a narrativa de lei e ordem, Sim, essa parte existiu. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita gente lá. Famílias, líderes comunitários, jovens, muito jovens com cartazes, improvisando máscaras contra o gás. Parece que a própria repressão acabou, de certa forma, fortalecendo os laços ali nas comunidades. A gente viu surgir muita criatividade na resistência, um senso de solidariedade bem forte. É um fenômeno interessante essa resiliência. Teve um momento que pareceu simbolizar bem essa tensão toda. Foi um cerco mais simbólico que qualquer outra coisa que manifestantes fizeram no quartel da Guarda Nacional em Bell. Ah, sim. Eu ouvi sobre isso. Não chegou a ter um confronto direto ali, mas foi um recado, Uma rejeição clara à presença militar na segurança e um sinal dessa distância crescendo entre os cidadãos e o aparato do Estado. Sem dúvida. Los Angeles virou mesmo esse epicentro do choque. De um lado, a política federal de linha dura, E do outro, essa resistência que brotou das comunidades. E se a gente tenta olhar o quadro maior,
o que aconteceu ali acaba expondo as rachaduras, sabe? As contradições da própria democracia americana. No fundo, é uma luta bem básica por dignidade e por pertencimento, que estava sendo travada ali literalmente nos corpos dos imigrantes, né? Que ficaram no meio dessa disputa política toda. Fica muito claro, então, a partir das fontes, esse embate em Los Angeles. A força do aparato estatal federal contra a resiliência e a mobilização das comunidades. E os eventos descritos levantam questões bem sérias, né? Sobre os limites do poder federal e qual a resposta cidadã possível. Bom, isso conclui a primeira parte desta nossa edição. Faremos um breve intervalo, fique por aí. Estamos de volta para o nosso último bloco sobre essa situação bem complicada lá em Los Angeles. Agora a gente vai fundo nas consequências, né? Dessa repressão federal mais forte contra os imigrantes. Exato. Vamos olhar mais de perto os impactos diretos, tipo os ataques à imprensa livre que rolaram, a resposta que veio das organizações comunitárias, que foi fundamental, a tensão com as autoridades locais e o ponto principal. O que tudo isso diz sobre os limites da democracia, quando aparecem essas táticas mais autoritárias, digamos assim. Certo. Vamos lá, então? A coisa esquentou mesmo com a presença ostensiva de tropas federais, né? E ações mais duras do ICE durante os protestos. Sim. E olha, um dos primeiros alvos, pelo que as fontes locais indicam, foi a liberdade de expressão. Tem relatos de que a redação de um jornal comunitário, sabe, pequeno, mas crítico, Sim. foi invadida por agentes federais. Alegaram uma investigação, mas levaram material, equipamentos, bem complicado. Nossa, imagino a reação. Isso foi visto como um ataque direto, certo? Na hora, uma Associação Nacional de Imprensa, que as fontes mencionam, soltou uma nota falando em ataque direto à liberdade de imprensa. Chamou de inaceitável. E mobilizou a gente? Mobilizou. Sindicatos de jornalistas organizaram protestos falando que era intimidação clara para calar a cobertura crítica. Faz sentido. Essa ação contra um jornal pequeno já mostra a gravidade. Mas a pressão não ficou só na imprensa, imagino. Como é que as comunidades imigrantes que estavam bem no meio disso tudo se organizaram? Então, o que a gente viu foi uma capacidade de organização e uma resiliência impressionantes. Grupos que já existiam ou novos inspirados em modelos como o Projeto Faro, lá de Nova York. Ah, conheço esse modelo, focado em imigrantes, né? Exato, feito por e para imigrantes. Esse modelo meio que ecoou em Los Angeles. Eles montaram centrais de denúncia, sabe? Por telefone, online, distribuíram muito material informativo. Tipo, conheça seus direitos? Isso, em 2 línguas, ensinando táticas práticas. Não abrir a porta sem um mandado assinado por juiz. Como filmar uma abordagem do ICE com segurança. Foi uma rede de autodefesa mesmo. Uma resposta bem de base, então. Uma tática quase de guerrilha informativa contra as ações do ICE, que pareciam mais obscuras, né? Aproveitando o caos. Precisamente. Enquanto a comunidade se organizava para se proteger, as fontes indicam que o ICE intensificou as prisões. Muitas vezes usando a confusão dos protestos como disfarce. Tem muitos relatos de agentes à paisana, carros sem identificação, fazendo prisões que, segundo ativistas e testemunhas, muitas vezes não tinham mandado claro. E algumas fontes até sugerem que a polícia local meio que fez vista grossa, ou pelo menos não interveio sempre. E as autoridades eleitas? Teve algum posicionamento oficial, local ou federal? Teve sim. E a tensão entre os níveis de governo ficou bem clara. No Congresso, senadores democratas como Jack Reed e a Patty Murray foram bem vocais. O que eles disseram? Denunciaram o que chamaram de uso perigoso e sem precedentes das forças federais contra civis em solo americano. Chegaram a comparar com táticas autoritárias. Forte. E pediram investigações no Congresso para apurar a legalidade disso tudo, sabe? Questionando se o executivo podia passar por cima das autoridades locais e estaduais desse jeito. Que nos leva à pergunta central que as fontes levantam. Quais são as implicações maiores disso? Até onde o governo federal pode ir em nome da ordem, principalmente em cidades que não concordam com as políticas dele? Pois é, essa é a questão de fundo que emerge.
Quando o governo central usa agentes federais ou até ameaça usar militares contra a própria população, ignorando poderes locais e, segundo os críticos, sem uma base legal totalmente clara, aí se cruza uma linha perigosa, né? A linha que separa, em teoria, um governo democrático de um regime que está flertando com o autoritarismo. E tem um paradoxo interessante que alguns estudos, como o do Migration Policy Institute e da ACLU, apontam. Qual seria? É que a própria repressão do Estado, incluindo essas ações contra jornalistas, contra ativistas, parece que acabou fortalecendo a resistência. Em vez de abafar, serviu de catalisador, aumentou a mobilização. Fica claro, então, que o que estava em jogo ali era bem mais do que só a política de imigração. Era um choque de métodos, diálogo contra a imposição, direitos civis contra essa lógica de segurança militarizada para dentro do país. Exatamente. E no fim das contas, isso mexe com a própria saúde da democracia. A reflexão final que as fontes convidam a fazer é bem séria. Um país que acha que precisa tratar parte da sua população como inimiga para manter a ordem. Sim. Talvez precise primeiro questionar se essa ordem é justa e se as ações para mantê-la batem com os princípios de liberdade e de processo legal que ele diz defender. Uma reflexão realmente poderosa para a gente fechar. Queremos lembrar que o Povcast, esse nosso espaço para explorar ideias a fundo, vai ao ar de segunda a sexta, às 7, meio-dia e 17 horas. E também aos sábados, ao meio-dia. Isso aí. Um abraço carinhoso da nossa equipe e até a próxima.